inimizade, inveja, egoísmo, avareza, discórdia, malignidade, perversão e perversidade, egoísmo. Essas são apenas algumas características a respeito da condição e do coração do homem. Eu sei que nós poderíamos citar talvez dezenas ou quem sabe centenas de características que pudessem falar da natureza humana e da condição humana. Ao falar sobre essas características, eu sei que você deve ter se lembrado de outras mais que podem ser colocadas em uma lista, quem sabe quase incontável. E a mensagem de hoje, queridos, ela fala um pouco a respeito da condição do homem. A mensagem de hoje fala um pouco a respeito da natureza humana, mas não apenas sobre a natureza humana, sobre aquilo que é negativo, aquilo que é perverso, aquilo que é maligno, aquilo que é maldoso, que mostra o homem como um ser egoísta, irascível, destrutivo. Mas nós iremos passar sim por essas características, mas a tônica da mensagem, o cerne da mensagem, não é para tratar sobre essa condição maligna do homem, mas é para dizer que o homem, que todos nós, embora quando nós olhamos para dentro de nós, nós possamos ver tudo isso que nós dissemos agora e outras coisas mais, mas eu quero que vocês compreendam, que vocês entendam que quando nós olhamos para dentro de nós, há algo mais dentro do homem. Há algo mais dentro de cada um de nós. E esse ministério é um ministério que tem caminhado nos últimos tempos falando, repetindo essa verdade. E é uma verdade que eu não sei se eu digo, pastor, se felizmente ou infelizmente tem trazido certa inimizade por parte de muitas pessoas que nos acompanham e nos observam. Mas nós estamos aqui pela verdade. Amém? Nós somos por Deus, nós somos pela palavra, nós somos por Cristo, nós somos pela verdade. E essa mensagem, ela precisa ser repetida. Nós precisamos ter clareza, não apenas uma clareza teológica, daquilo que nós estamos vivendo e construindo enquanto ministério, mas principalmente uma clareza experiencial, uma clareza de vida, uma clareza orgânica a respeito da real natureza do homem, da condição do homem. O homem é maligno, o homem é perverso, o homem é egoísta, mas existe dentro do homem algo a mais. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. E antes de falar o título da ministração, eu quero convidar vocês a lerem comigo 2 textos. Esses 2 textos servirão de base para a nossa comparação sobre o que há dentro do homem. São contrapontos, são textos que eles são opostos, eles são antagônicos entre si. E eu quero tomar esses 2 textos como a base, como a fundamentação para a exposição da mensagem de hoje. O primeiro texto, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo de número 41. Nós iremos ler o versículo 1 e também o versículo de número 34. E depois nós iremos ler Apocalipse, capítulo de número 5, versículo 6. Jó, capítulo 41,
versículos 1 e 34, e posteriormente nós iremos ler Apocalipse capítulo 5, versículo 6. E depois da leitura, eu irei mencionar o título, o tema da mensagem de hoje. Diz o texto do livro de Jó: podes tu, versículo 1 do capítulo 41, podes tu com anzol apanhar o Leviatã? Ou lhe travar a língua com uma corda? Versículo 34, ele, fazendo menção a tudo que foi descrito no versículo 41, fazendo menção a esse sujeito do versículo 1 do capítulo 41, ele, o Leviatã, olha com desprezo tudo o que é alto, é rei sobre todos os animais orgulhosos. Agora vamos lá para o último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo de número 5, nós iremos ler apenas o versículo 6. Quem achou, diga achei. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto, e ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Graças a Deus. Apenas esses 2 textos, por enquanto, que irão fundamentar a ministração dessa noite. Eu disse no início dessa introdução que esses textos farão o quê? Irão pavimentar, irão construir a nossa mensagem. E eles são textos o quê? Antagônicos. Pastor, mas como assim antagônicos? Nós iremos compreender em que sentido esses textos são antagônicos para a nossa experiência de vida. E o tema da mensagem de hoje é Leviatã. E tem um subtema, um subtítulo: o monstro que habita em mim, vencido pelo Espírito do Cordeiro. Quem entendeu, diga amém. Então eu quero que você repita esse tema para quem está perto de você. Diga: Leviatã, o monstro que habita em mim, vencido pelo Espírito do Cordeiro. Graças a Deus. Amém. Quando nós fazemos a menção do termo Leviatã, dificilmente as pessoas irão remeter esse tema, ou irão remeter essa palavra às Escrituras. É muito possível que as pessoas logo irão atrelar, logo irão vincular o tema Leviatã à obra homônima de um escritor chamado Hobbes, que escreveu algo para falar sobre política, sobre o governo absolutista, sobre a monarquia. E é interessante, que é claro que a reflexão dessa noite, ela não tem nada a ver com a filosofia política, mas é interessante que o pensamento central para falar sobre o seu discurso filosófico e político é declarar que o homem, ele naturalmente é mau, essencialmente é mau e perverso. E por ser mau, por ser perverso, o homem é incapaz, completamente incapaz de viver em sociedade. Eis, portanto, a necessidade de que haja uma autoridade, de que haja um governo, de que haja alguém que domine sobre o homem, que lhe dite as regras e as normas de convivência. Mas eu não quero que você guarde as informações sobre a política, sobre a filosofia de Hobbes. Eu quero que você guarde o pensamento de que ele diz que o homem, ele é mau por natureza. E em contrapartida, um grande outro ícone da literatura, Fyodor Dostoiévski, um romancista russo, certa vez escreveu que existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Eu quero que desde já você faça sempre essas comparações. Eu quero que você coloque de um lado, do lado esquerdo, do lado direito, isso não me importa, mas que você coloque de um lado
o homem como um ser negativo, o homem como um ser egoísta, o homem como um ser perverso, e o homem como tendo uma necessidade de preenchimento, o homem como tendo dentro de si um algo a mais que eu quero compartilhar com vocês e refletir com vocês nessa noite. Quando nós lemos alguns textos das Escrituras, por exemplo, Romanos, capítulo 3, versículos 10, 11 e 12, nós nos deparamos com palavras do apóstolo Paulo que dizem assim, que não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem. Quando você lê esse texto isoladamente, de todo o contexto das Escrituras, o que você percebe nesse texto? Há esperança para o homem? Existe no homem alguma bondade? Quando você lê apenas esse texto, que diz que não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, não há quem queira a Deus, nós nos sentimos o quê? Completamente desvalidos, sim ou não? Completamente arruinados, completamente perdidos. Nós vemos a nossa condição de apatia em relação a Deus, nós vemos a nossa condição de perversidade, a nossa condição de homens egoístas, narcisistas, que não querem nada, apenas fazer o mal. Mas há outros textos nas Escrituras. Quando nós lemos, por exemplo, Eclesiastes capítulo 7, é um texto clássico, versículo 29, é um texto que diz que Deus criou o homem reto, que Deus criou o homem perfeito, mas o homem se meteu em muitas astúcias. Eu quero que você vá construindo uma espécie de mosaico, um quebra-cabeça com cada texto introdutório, para que você compreenda o que há dentro do homem. Pastor, mas até agora, nada de novidade. Eu compreendo pelas citações que você fez, de Paulo e de Eclesiastes, que o homem, ele é completamente mau. Embora ele tenha sido criado bom e reto, o homem se meteu em muitas astúcias. Mas há outros textos nas Escrituras, e aí que a gente vai afunilando o pensamento, e a gente vai sendo forçado, ou melhor, nós vamos sendo convidados a pensar em uma outra perspectiva interpretativa, em uma outra perspectiva hermenêutica a respeito da natureza e da condição do homem. Nós lemos, por exemplo, Zacarias capítulo 12, versículo 1, que é um texto que diz que Deus, Ele fundou a terra, que Deus estabeleceu a terra. E o que mais, pastor Josué? Diz o texto de Zacarias capítulo 12, versículo 1, que Deus só fez isso? Não, Deus estabeleceu a terra, Deus fundou a terra e Deus formou o espírito do homem dentro dele. Você percebe agora como nesse mosaico nós vamos formando e colando esses versículos, parece que a gente vai enxergando possibilidades que nós de repente nós não enxergávamos anteriormente. E esse texto de Zacarias capítulo 12, versículo 1, ele é um texto que ele se casa, ele se harmoniza perfeitamente. Ele tem um irmão gêmeo, pastor Alexandre, no Novo Testamento. E o irmão gêmeo de Zacarias capítulo 12, versículo 1, ele está lá em Atos capítulo 17, versículos 26 e 27. Ora, e por quê? Porque Zacarias, ele nos traz duas proposições. A primeira proposição, que Deus, ele formou a terra. E a segunda proposição, que Deus, ele fez o quê? Ele formou o espírito dentro do homem. E qual é a relação, pastor, com Atos capítulo 17, versículos 26 e 27? Eu não vejo nenhuma relação, mas há uma íntima relação. Porque Atos capítulo 17, versículo 26, diz que Deus, de um só, Ele fez toda a humanidade tem um propósito: habitar sobre a face da terra. Perceba a relação com Zacarias capítulo 12, versículo 1. Porque Deus estabelece, Deus ele funda a terra. Atos capítulo 17, versículo 26. De um só, Deus fez
toda a humanidade para habitar sobre a face da terra. E no versículo 27, prossegue Lucas nas palavras do apóstolo Paulo: Deus não apenas fez o homem para habitar a terra, mas Deus também fez o homem para buscar o próprio Criador. E eu percebo então, queridos, eu sou convidado a refletir sobre esses textos, e esse ministério é um ministério que reflete muito nas Escrituras. Nós não compramos comida feita no mercado, nós fazemos a nossa própria comida, e dá trabalho cozinhar. Quem sabe cozinhar, sabe que dá trabalho. E é claro que eu utilizo aqui uma metáfora, no sentido de dizer que aquilo que nós ministramos, aquilo que nós produzimos teologicamente, é algo que é fruto de labor, é algo que é fruto de intenso estudo, dedicação, vigílias e oração. Porque nós estamos afirmando já há um bom tempo que existe algo mais dentro de você. Pastor, o senhor quer dizer que não há maldade no homem? Não é isso que eu estou dizendo. A maldade no homem? Sim, a maldade no homem. A perversidade no homem? Sim, a perversidade no homem. Ao que mais? A egoísmo? A egoísmo. O que mais que há no homem? Negativamente falando, me ajudem, vocês que são especialistas em comportamento humano. O que mais que existe no homem? Inveja. O que mais? Traição, ciúmes, mentira, avareza. Tudo isso existe dentro do homem. Mas sabe qual a problemática dessa questão? É que muitos grupos teológicos, eu não vou citar nenhum nome de grupo teológico, eles se aferram a essa doutrina e acabam se vitimizando, ou acabam se colocando em cima de um pedestal, dizendo que uns poucos apenas serão salvos, porque o homem está completamente arruinado, o homem é completamente corrupto e ele é incapaz de buscar a Deus. Pastor, mas nós lemos o texto de Romanos. Aliás, lemos não, o senhor citou. Você pode depois verificar na sua Bíblia que o homem, ele não busca a Deus, ele não quer a Deus. Não há um justo sequer. Sim, o homem separado de Deus, ele não quer Deus. O homem, em sua inimizade contra Deus, ele não quer Deus. Mas o mesmo apóstolo que escreveu Romanos capítulo 3, é o mesmo apóstolo que as palavras são registradas por Lucas em Atos capítulo 17, versículos 26 e 27, texto esse que tem uma relação lá no Antigo Testamento, em Zacarias capítulo 12, versículo 1, e lá, há séculos atrás, o profeta dizia que Deus tem um duplo propósito para o homem. O primeiro é que o homem habite sobre a face da terra, porque Deus fundou a terra, Deus estabeleceu a terra, Deus firmou a terra. E o segundo propósito, Deus, Ele criou o espírito do homem dentro dele. E nós podemos buscar a Deus com o nosso corpo, nós podemos buscar a Deus com a nossa alma, nós podemos buscar a Deus com a nossa vontade, emoções e razão, mas principalmente, nós podemos buscar a Deus com o nosso espírito humano, que é um espaço, que eu não sei o tamanho desse espaço, mas talvez concordando com Dostoiévski, possivelmente seja um vazio do tamanho de Deus, que caiba Deus em nosso espírito humano. Pastor, e o que o senhor quer dizer com tudo isso? Na sua introdução, eu quero dizer que o homem foi criado para amar a Deus. Eu quero dizer que o homem foi criado para buscar a Deus. Eu quero dizer que o homem foi criado para servir a Deus. Eu quero dizer que o homem foi criado para ser a companhia de Deus. Eu estou dizendo a você, alto e bom som, claramente, para os irmãos que estão aqui, para os irmãos que nos acompanham, para aqueles que irão assistir essa ministração 1 mês, 2 meses depois, 1 ano, 2 anos depois, eu não sei quanto tempo. O homem foi criado
por Deus à imagem e semelhança de Deus, e nem mesmo a queda é capaz de desfigurar o homem de uma maneira que ele não possa buscar o seu Deus, o seu Senhor e o seu Criador. E se mentiram para nós, essa mentira tem um ponto final. Eu posso ouvir um glória a Deus? Graças a Deus. Pastor, mas eu ouvi dizer que o grupo fulano de tal, sim, diz que somente um grupo de eleitos vai morar no céu. Mas nós estamos dizendo que todos os homens, eles podem amar o seu Criador. Eu não estou falando nesta noite, preste atenção, em eleição e predestinação. Nós conhecemos muito bem a respeito dessa doutrina. Nós defendemos categoricamente a eleição e a predestinação nos moldes escriturísticos, não nos moldes dogmáticos. Nós entendemos o que a Bíblia está a falar sobre um povo especial, sobre uma raça, um povo eleito que irá representar a Deus sobre a face da terra, sendo a companheira, a noiva, a esposa do Cordeiro. Mas eu quero afirmar que todos os homens, embora tenham em si a maldade e a perversão e uma parte escura dentro do seu interior, todos os homens, eles têm algo a mais dentro de cada um deles. Há outros três textos que eu quero compartilhar com vocês, apenas citando. E esses últimos 3 textos dessa introdução, eu peço que vocês prestem muita atenção nessa introdução. É uma introdução demorada, sim, mas é uma introdução necessária para uma perfeita fundamentação da ideia que nós estamos propondo e defendendo nesse ministério. O primeiro texto dessa série final, dessa introdução, é um texto muito significativo, muito interessante, porque afinal de contas nós ouvimos tudo isso e nós pensamos, pastor, eu não estou ainda certo disso, mas o homem, ele possui ou não possui bondade dentro de si? E às vezes a gente fica tímido. Se eu pedisse para alguns irmãos levantarem as mãos, talvez nem todos tenham coragem, pastor Alexandre, de levantar as mãos. Quem acha, eu não estou pedindo, apenas para demonstrar, quem acha que o homem tem bondade dentro de si? Aí, porque nós estamos acostumados ao quê? A olhar apenas para a maldade do homem. Se você pegar uma lista, aliás, se você pegar uma folha de papel em branco, e eu pedir para você assim, escreva nessa folha, de um lado da frente da folha, está em branco, não sei qual lado da frente, o lado de trás, né? O primeiro lado, escreva as características negativas da sua esposa, ou escreva as características negativas do seu marido. Você conseguiria fazer isso em 5 minutos? Conseguiria? Possivelmente. Você escreveria umas 10, 15, 20, 30 ou 40 características? Não, pastor, acho que se você me desse mais uma folha, eu acho que eu conseguiria escrever um pouco mais. E aí você vira a folha, e eu peço para você, escreva as características positivas da sua esposa, as características positivas do seu marido. Sabe aquele grilo? Cri, cri, cri. Aquele pensamento vago. Não tem, né? Tem muitas, é rápido, a gente pensa rápido. Irmãos, para falar de bondade, para falar de elogios, para falar de coisas boas, nós falamos rápido demais, é isso? Não, nós somos tendenciosos a sempre apontar, ou sempre a ver aquilo que é ruim, a apontar o lado negativo do outro. Então, há um texto que eu quero compartilhar com vocês, apenas citar, Mateus capítulo 7, versículo 11, quando Jesus Cristo, ele pergunta para alguns que estão perto dele, dizendo assim: vocês que são maus, sabem dar boas dádivas ou boas coisas para os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste não vos dará coisas boas aos que lhe pedem. Tem esse texto ou não tem na Bíblia? Tem? Pastor, mas aí o senhor se enrolou mais ainda, porque esse texto apenas faz o quê? Confirma que o homem é mau. Afinal, vocês que são maus,
sabem dar coisas boas para os vossos filhos. E o Pai Celeste, que é bom, obviamente, Ele dará coisas boas àqueles que lhe pedem. Mas você enxerga nesse texto que Jesus Cristo, Ele diz que o homem é mau, mas Ele faz o bem. Pastor, mas até aí eu não sei se eu posso dizer que o homem é bom, porque muitos acreditam que a bondade do homem, ela é aprendida. Que o homem, como um cachorrinho que você treina. Quem tem cachorrinho em casa? Eu tenho o meu. O meu não aprende nada não, mas alguns cachorros aprendem. Que você fala assim, Totó, senta, e o Totozinho faz o quê? Senta. Você fala assim, abana o rabinho, e ele faz o quê? Abana o rabinho. Busca o ossinho, busca a madeirinha, e o cachorrinho faz o quê? Ele busca. E o homem, ele é culturalmente o quê? Um produto do seu meio. Então ele aprende, entre aspas, a ser bom. Ele aprende, entre aspas, a ser sociável, mas essencialmente, intrinsecamente, o homem não é bom. Mas vamos cavar um pouco mais, porque esse primeiro texto é apenas a superfície daquilo que eu quero apresentar. Eu quero que você cave mais uns 3 ou 4 metros para a gente entender um pouco mais sobre o que há dentro do homem, além dessa maldade. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Quem conhece esse texto? Levanta a mão. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, em coro a igreja, aquilo que o homem plantar, certamente colherá. E a gente gosta de parar nesse texto, né? Está vendo que você plantar, você vai colher. Mas o versículo seguinte diz que aquele que semeia para a sua carne, da sua carne colherá corrupção. E aquele que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Percebe que esse texto ele é um pouco mais profundo do que o texto anterior? E eu pergunto a vocês, igreja amada, esse texto fala sobre o homem? Fala sobre que tipo de homem? Fala sobre os devapianos, como dizem agora, ultimamente? Fala sobre os metodistas, assembleianos, iurdianos, pentecostais, católicos, metodistas e o que mais? Batistas e presbiterianos, budistas, espíritas. Esse texto fala sobre quem? O homem, seja ele quem for. Olha, então eu consigo perceber nesse texto que dentro do homem, porque esse texto não fala daquilo que está fora, o homem ele tem a capacidade, ele tem a potencialidade, ele tem dentro de si algo que não é apenas negativo, perceba isso, que não é apenas maligno, egoísta e maldoso, ele tem dentro de si a potencialidade de decidir também semear para o Espírito e do Espírito colher vida eterna. Então há algo a mais dentro do homem. Diga amém. E o último texto da introdução, hoje eu estou bem parecido com o pastor Alexandre, fazendo uma introdução de 40 minutos para pregar depois mais meia hora. O último texto da introdução, Lucas capítulo 17, versículo 21. Não há ninguém nesse ministério que também não conheça esse texto. Jesus Cristo, certa vez inquirido e perguntado pelos fariseus, quando se manifestaria o reino? Quando viria o reino? Jesus diz que o reino, versículo 20, ele não virá com visível aparência. Também não digam, ei-lo aqui, ou eis o reino lá. Por quê? O reino de Deus, ou é dos homens? De Deus. O reino de Deus está dentro de vós. Cristo falava para a igreja nesse momento, para a igreja estabelecida, era isso que ele falava? Havia a morte e a ressurreição de Cristo. Ele falava para os homens do seu tempo, que não são diferentes nesse sentido dos homens que viveram antes, ou viveram, ou vivem depois.
O reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus é o próprio Deus. Eu pergunto à igreja: o reino de Deus é amor? O reino de Deus é justiça? O reino de Deus é paz? O reino de Deus é perdão? É bondade? O reino de Deus é amizade? O reino de Deus é solidariedade? O reino de Deus é o que mais? É paz, é tudo o que Deus é. Não é tudo aquilo que Deus tem, é tudo aquilo que Deus é. Queridos, há algo a mais dentro do homem. Eu li 2 textos no início, um que fala sobre o Leviatã e o outro que fala sobre o espírito do Cordeiro, que fala sobre o Cordeiro como tendo sido morto. É bem verdade que o Leviatã, nas Escrituras e também fora das Escrituras, ele é símbolo da autoridade, do domínio do homem. Ele é símbolo do homem enquanto um ser corrupto, destrutivo, narcisista, um homem extremamente egoísta, como disse o próprio Thomas Hobbes, um homem que devora os outros e devora a si mesmo, porque o homem é lobo de si mesmo, é o lobo que devora o próprio homem. Quando nós olhamos para nós e a nossa condição distante de Deus, à parte de Deus, nós iremos perceber que nós, em grande parte, em grande medida, nós somos assim. Nós temos essa potencialidade humana negativa e destrutiva dentro de nós. E nós infelizmente percebemos essa potencialidade destrutiva em nossas relações familiares, na igreja, em vários lugares. Às vezes você está em casa e de repente o Leviatã se levanta e sai de dentro da garrafa, e o marido vê o Leviatã em casa, e a esposa vê o Leviatã em casa, e os filhos veem o Leviatã em casa. E na igreja, nos grupos de WhatsApp, pastor, a gente vê o Leviatã se levantando. E você às vezes dá um passo para trás. Senhor Jesus, é o irmão fulano de tal, ou é o Leviatã? É o irmão fulano de tal, mas é o Leviatã. É o irmão, mas é o Leviatã. É o irmão Leviatã. Irmãos, por favor, vocês que vão ter filhos ainda, por favor, não deem esse nome para o seu filho, viu? Leviatã não é um nome bom. Símbolo do egoísmo, símbolo da afronta contra Deus, símbolo da perversidade. E o Leviatã precisa ser combatido. O Leviatã precisa ser vencido. O Leviatã precisa ser dominado. E quem dominará o Leviatã? Você? Quem dominará o Leviatã? Quem dominará o Leviatã? Ah, pastor Josué, não acredito não. O Leviatã será dominado e vencido pelo Cordeiro. Já comparou? Mitologicamente dizem que o Leviatã era um monstro terrível, de mais de 100 metros de comprimento, com 7 cabeças e obviamente com 7 bocas, também chamado de Lotã pela mitologia cananeia, que estava ali nos mares, destruindo os navios, devorando os homens, devorando as almas. Terrível. O mais orgulhoso de todos os animais, o rei dos animais. E eu pergunto a vocês: animal tem orgulho? Tem? Citando as palavras do filósofo Alexandre Rodrigues, eu nunca vi um cavalo ter inveja de alguém. Eu nunca vi uma vaca dizer assim: olha, esse seu batom está me dando tanta inveja que eu quero comprar um igualzinho para mim. Nunca vi uma vaca fazendo isso, mas eu vejo as irmãs fazendo isso. Eu vejo os irmãos tendo inveja uns dos outros. O cavalo não tem problema, nem a vaca, mas depende. Tem cavalo com a crina bonita, mas não há inveja. Então esse orgulho do Leviatã não é o orgulho de um animal mitológico, é o meu orgulho. Amém, queridos? É o orgulho que reside no homem.
há um monstro que habita dentro de nós. Há um monstro que habita dentro de nós, mas esse monstro será vencido. Aliás, esse monstro está sendo vencido. Pastor, mas não tem condição, pastor. O Leviatã é terrível. O Leviatã é enorme. O Leviatã é muito poderoso. Ele é orgulhoso. É o mais forte de todos os animais. E do outro lado, um cordeirinho. Sim, mas esse não é um cordeirinho. Não é um cordeirinho. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro, o vencedor. É o Cordeiro cujo sangue é capaz de fazer calar o espírito do Leviatã. Aquele espírito que se levanta monstruosamente, perturbando, afrontando, confrontando. É o espírito da mansidão, é o espírito da pacificação, é o espírito do perdão e da doação. E nós temos dentro de nós, infelizmente, nós não podemos negar essa verdade, um monstro que habita em nós, porque há maldade, e essa maldade não é divina. Essa maldade, ela não é divina, ela é do mal, ela é satânica, diabólica, das trevas, ela é maligna, é o Leviatã. Mas esse monstro que habita dentro de nós está sendo vencido pelo Espírito do Cordeiro. E nós lemos esse texto de Apocalipse, capítulo 5, versículo 6. É dito que esse Espírito, ou que esse Cordeiro, como tendo sido morto, tem 7 chifres e tem 7 olhos. Ele tudo vê e ele é todo poderoso. Não diga para o Cordeiro que o Cordeiro não pode vencer aquilo que está dentro de você. E você tem lutado há tanto tempo contra tendências, comportamentos, coisas malignas dentro de nós. Às vezes nós nos sentimos como se nós fôssemos, nós mesmos na nossa alma, um oceano profundo e negro, em que um Leviatã está passeando, e derrubando e destruindo, e fazendo os barcos afundar. Tantas coisas que nós destruímos com a nossa arrogância, sim ou não, irmãos? Nós destruímos com as nossas garras, com a nossa boca feroz, como disse e escreveu o apóstolo Paulo. Os pés, eles são rápidos para derramar sangue. Uma boca que despeja tantas ofensas, que diz para o irmão que você é um tolo, você é um idiota, você não presta, você não vale nada, e você mata, e você fere, e você destrói o seu irmão, o seu próximo. Isso é o Leviatã. Não pense que é uma outra coisa, mas é o Leviatã. Mas eu quero dizer uma coisa para você, e a coisa mais importante dessa noite: não se preocupe com Dostoiévski, não se preocupe com Thomas Hobbes, não se preocupe com o Leviatã, mas se preocupe com isso que eu vou dizer para você. O Espírito do Cordeiro está dentro de você. E o que mais nos interessa, e o que mais nos importa, não é o mal que habita em mim, mas é o bem que habita em mim, é a luz que habita em mim. O que mais me interessa não é o quanto que eu sou maligno, o que mais me interessa é saber, é entender que eu sou filho de Deus, criado à imagem e semelhança do meu Deus, do meu Pai, do meu Senhor e do meu Criador. Eu sei que Deus está vencendo essa batalha. E essa batalha que Deus está vencendo, Ele não a vence com a violência, Ele não a vence com a espada, Ele não a vence com a astúcia, Ele não a vence com a inveja, Ele não a vence com a traição, mas Ele vence com o amor, Ele vence com o perdão, Ele vence como aquele que está na cruz, o vencedor da cruz. O Espírito do Cordeiro está em nós. Eu separei alguns textos. É bem possível que eu não consiga ler todos os textos, mas eu vou ler até onde der e vou compartilhar até onde der para compartilhar. Afinal de contas, nós temos ainda muito tempo pela frente. E se não for eu,
como diz o pastor, Alexandre não sabe o dia da manhã, né, pastor? Tem o pastor Alexandre, e se não for o pastor Alexandre, tem outra pessoa, tem outro irmão, mas o que importa é que nós estamos vencendo pelo Espírito do Cordeiro. Eu quero ler textos que eles são opostos entre si. Um que fala sobre o espírito do Leviatã e o outro que fala sobre o espírito do Cordeiro. E eu quero que você pense sobre esses textos e que você olhe para dentro de você e que você perceba quem é que está vencendo essa batalha. Quem é que está vencendo, pastor? É o Cordeiro, glória a Deus por isso. Pastor, mas essa semana eu deixei o Leviatã devorar. Eu deixei o Leviatã fazer alguma coisa, mas saiba que o Cordeiro está em você. Abra no primeiro texto, Isaías capítulo 14, do versículo 12 até o versículo 14. Diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Quantas vezes nós não ouvimos esse texto, hein, queridos? Quem sabe uma centena, ou 2 ou 3 centenas de vezes. E nós, na grande maioria de vezes que nós ouvimos esse texto, que nós lemos, que nós estudamos esse texto, nós sempre falamos que esse texto, ele fala a respeito de Satanás, da queda da estrela da manhã, da queda de Lúcifer. Isso é verdade ou mentira? É verdade, é claro. É um texto tipológico, é um texto que ele se refere de maneira tipológica, de maneira simbólica, à queda do querubim, chamado Lúcifer, o portador da luz. Mas raríssimas vezes, ou pouquíssimas vezes, nós conseguimos relacionar esse texto com nós mesmos. Que nós, em nosso coração, às vezes também temos esse sentimento. Que sentimento, pastor Josué? Sentimento de subir ao céu, sentimento de nos exaltar no trono, sentimento de subir acima das altas nuvens para sermos semelhantes ao Altíssimo. Aquela vontade, aquele desejo de sermos como Deus é, mas completamente independentes, completamente indiferentes de Deus. Não foi o caso da queda do homem, no relato de Gênesis, no relato alegórico e também mitológico, quando o homem ele come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual era a intenção do homem? Ser igual, ser semelhante ao Altíssimo, mas dependendo de Deus, servindo a Deus, estando com Deus, caminhando com Deus. Não, para quê? Porque eu preciso de Deus. Se eu posso ser como Deus é, se eu posso ter o meu governo, se eu posso ter o meu trono, se eu posso ter minha porção do universo. Talvez nós não pensemos tão alto assim, de termos a nossa porção do universo na extremidade do norte, mas nós pensamos de uma maneira menor, uma maneira particular, de termos o nosso governo independente de Deus, de termos a nossa porção sem a interferência de Deus, sem ter a ação de Deus, sem ter o cuidado de Deus, sem ter o domínio de Deus. Este é o espírito do Leviatã. E pastor Josué, como combater esse espírito de orgulho, de exaltação, de independência? Como combater? No próprio livro de Isaías, mais alguns capítulos pela frente, queridos, eu quero te convidar. Capítulo de número 53. Um texto belíssimo.
Se em Isaías capítulo 14 nós vemos a autoexaltação, nós vemos um coração que deseja, que anseia ser semelhante ao Altíssimo, nós precisamos, como cura, pelo Espírito do Cordeiro, perceber, entender, experimentar algo diferente. Em Isaías capítulo 53, do versículo 4 até o versículo 7, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, e por isso Ele abriu a boca e diz: eu não suporto mais, pare de sofrer, porque eu sou Deus de todo o universo, e isso eu não aceito comigo. Tem certeza que não? O que diz a sua Bíblia então? Ele foi oprimido e foi humilhado. Quando você é oprimido e humilhado? Isaías capítulo 14 ou Isaías capítulo 53? Não responda para mim, não responda para sua esposa, não responda para o seu marido, não responda para o seu filho, não responda para o seu pai, para a sua mãe, não responda. Não responda. Quando eu sou oprimido, quando eu sou perseguido, quando eu sou humilhado, ou vocês não são humilhados e oprimidos? Não são? Somos ou não somos? Isso acontece com você também? Acontece. E aí, eis a decisão. Existem dois poderes no universo. Existem duas consciências no universo. Existem duas posições no universo. Essas posições na eternidade, elas serão definidas como sendo uma posição: estar na vida, estar em Deus. E a outra posição é estar fora da vida, estar fora de Deus. Ou seja, é a morte eterna. Mas enquanto isso não acontece, enquanto nós não chegamos lá na eternidade futura, as duas consciências que estão dentro de nós, o Leviatã ou o Espírito do Cordeiro, estão dentro do nosso coração, esperando uma decisão nossa. Se nós iremos agir quando formos humilhados, perseguidos, quando nós formos, o que mais? Oprimidos, tudo aquilo que é ruim, que ninguém gosta de passar. Se você irá se valer do Espírito de Isaías capítulo 14, versículos 12 a 14, ou se você irá se valer do Espírito de Isaías capítulo 53, versículo 7. Eu quero que você se enxergue aqui. Ele foi oprimido e humilhado. Pense em você, não apenas no Cristo de Deus, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, e ele não abriu a boca. Pastor, não dá. Isso não existe. Isso é utopia. Isso não existe. Muito bem, ok, concordo com você. Não dá. Então não dá. Então vamos viver a nossa vida agora concordando com o grupo de pessoas e concordando com os filósofos, concordando com os teóricos que dizem que o homem, ele é mau, completamente mau, apenas mau e nada além disso. Não dá. Ou nós iremos dar ouvidos ao Espírito do Cordeiro e dizer: eu em mim mesmo, eu não posso,
porque há um Leviatã, mas há mansidão, há prontidão, há dentro de mim algo que é mais eficaz, algo que é mais poderoso. E quando for humilhado e oprimido, eu posso ter sim, em uma medida menor, certamente, talvez ainda com algumas falhas, é bem possível, mas eu posso começar a experimentar a libertação e a força do Espírito do Cordeiro. Versículo 11: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Você percebe que em Isaías capítulo 14, aquele ser, ele quer ser maior, ou melhor, ele quer ser semelhante ao Altíssimo, e aquele que é o próprio Deus. O apóstolo Paulo, ele traduz esse texto de Isaías capítulo 53 de uma maneira extraordinária, como nenhum outro escritor o fez nas Escrituras. Em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, aquele que é Deus, aquele que é Senhor, aquele que é o tudo, ele não tem tudo, ele é o tudo, mesmo sendo Deus, ele não usurpa o ser igual a Deus, mas ele se esvazia. É o sentimento de Leviatã, é o sentimento de cordeiro aqui, queridos, de cordeiro, de esvaziamento, porque ele depende do Pai, ele acredita no Pai, ele ama o Pai, ele serve o Pai, ele diz: Senhor meu Deus, meu Pai, eis-me aqui. Ele é servo de Iavé, ele é servo do Senhor, e ele se submete ao Senhor, ele se submete à vontade do Pai, e se torna servo, e um pequeno servo, o menor dos servos, e morre por nós. Um servo. Nós precisamos pensar sobre isso, não apenas teologicamente, nós precisamos pensar que é possível viver esse Espírito, é possível clamar por esse Espírito, é possível começar a experimentar esse Espírito dentro de nós, porque Ele está dentro de nós, queridos. Mais um texto, eu vou encerrar com esse último par de textos. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo de número 17. Mais um outro texto que é sempre muito lido aqui. Os versículos 5 e 6 dizem assim: assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Maldito o homem que confia na carne mortal, maldito o homem que confia em si mesmo. Qual o fim, qual é o resultado, qual é o produto desse homem? O que alguém pode produzir? Alguém que confia apenas em si mesmo, no seu braço mortal, na sua carne corrupta. O que este alguém é capaz de fazer? Quais são os resultados para esta pessoa? Diz o texto que ele será como um arbusto solitário no deserto, seco, sem vida, pobre. E eu não digo pobre financeiramente, mas eu digo pobre de Deus, pobre de saúde mental, pobre de saúde emocional, pobre de saúde espiritual. Porque quanto mais o homem ele se afasta de Deus, quanto mais o homem se torna autoconfiante, quanto mais o homem se torna independente de Deus, mais pobre ele é, mais seco, mais destituído de vida,
morando nos lugares secos do deserto, numa terra salgada e inabitável. O Leviatã, ele acha que ele é grande coisa, porque ele é o rei dos mares, porque ele é poderoso, ele é o maior, ele é o maioral, ele é o destruidor, com ele ninguém pode. Mas o Leviatã, em seu orgulho, ele não sabe que ele, na verdade, é um arbusto solitário no deserto. Ele não sabe que ele tem como fim morar numa terra inóspita, em uma terra salgada, em uma terra improdutiva. Ao contrário, aquele que confia no Senhor, eu quero ler com vocês o versículo 7 e o versículo 8. Bendito o homem, amém? Bendito o homem que confia no Senhor. Quem confia no Senhor, diga amém. Você confia no Senhor? Então diga para você, diga para o irmão que está perto de você, para a irmã, para o irmão, você é um bendito. Você é uma bendita, bendita do Senhor. Você é um bendito de Deus, amém? E os benditos do Senhor, aqueles que confiam no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Deus é a nossa esperança, Deus é o nosso livramento, Deus é a nossa rocha. E não importa, meu irmão, o tamanho do Leviatã, seja ele você ou o outro, o que mais me vale é o poder do Cordeiro. É o poder do Cordeiro, a esperança que eu tenho no meu Senhor e no meu Salvador. E aquele que é bendito, que confia no Senhor, ele não será um arbusto solitário no deserto, ele não irá morar nos lugares inóspitos e salgados, mas ele é, diga eu sou. E você é o quê? Uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Glória a Deus por isso. Aplauda o Senhor. Aleluia. Não tema o Leviatã, não tema a maldade, não tema o império das trevas, porque nós já fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E quem está conosco, quem dirige as nossas vidas, é o Cordeiro de Deus. E para encerrar essa mensagem, já convido o Ministério de Louvor para estar aqui na plataforma. Ainda que existam momentos difíceis em sua vida, porque certamente esses momentos, eles irão existir. Mais cedo ou mais tarde, nós iremos nos deparar com situações, com angústias, com tristezas, com a covardia, com o mal, de repente produzido por nós ou mesmo pelos outros, e nós seremos afetados por essa maldade do Leviatã, que está embaixo das águas do nosso oceano que chama-se alma, causando turbulências, causando maremotos, causando instabilidade, causando dúvidas, causando dor, e as nossas águas vão se balançando, e bate o desespero. Mas preste atenção nisso. Eu quero apenas citar o episódio registrado em Lucas, capítulo de número 8, a partir do versículo 22, quando Jesus Cristo estava num barquinho pequeno com seus discípulos, para passar para uma outra margem, e o mar estava revolto, e o mar, como diz o ditado do pescador, não estava para peixe. Você se sente assim às vezes? Você se sente em meio a um mar revolto, em uma tempestade, em que os seus próprios sentimentos
São os seus acusadores, porque você disse, porque não foi o outro que fez, foi você que falou, foi você que fez errado, foi você que se comportou daquele jeito, daquela maneira. Mas eu quero dizer para você que o Leviatã, que está embaixo do barco, tentando virar aquele barco e devorar a cada um de nós, o Leviatã, a tempestade, a chuva, as águas, os principados e os demônios, tem que se calar quando o cordeiro se levanta no meio do barco. Tem que se calar, porque quando o cordeiro se levanta, ele faz cessar, e o Leviatã precisa fechar a sua boca. E o cordeiro está no barco da nossa vida. Ele continua conosco em cada momento, conosco, nos guiando. Leviatã, o monstro que habita em mim, vencido pelo Espírito do Cordeiro. Amém?